Passamos então a um dos iogurtes mais deliciosos, cremosos e é um manjar para a alma e o coração. Então, o que é que nós vamos utilizar como ingredientes para fazer este iogurte extremamente cremoso? Sem glúten, sem açúcar, sem lactose. Já sabemos que um dos grandes problemas enquanto ao consumo de iogurtes comerciais e industrializados, inclusive iogurtes que são de base vegetal, mas que estão refinados. Se falarmos de os de origem animal, um dos grandes problemas é a metabolização da lactose e por isso muitas pessoas sentem que os iogurtes, os leites ou os queijos não são as melhores opções porque sentem um desconforto abdominal, gases, flatulência, inchaço ou até uma má digestão. E isto tem a ver com uma má ou uma incorreta metabolização da lactose. E por isso, deveria ser de lei começar a consumir já alimentos de origem vegetal. Portanto, vamos utilizar caju como base para o nosso iogurte. Este caju já foi demolhado um mínimo de 8 horas, com 4 horas seria suficiente. Aqui, um tip super importante, quantas mais horas fique o caju a demolhar em água, muito melhor. Porquê? Porque eliminamos esse sabor característico do caju. Sabem que o caju tem um sabor tipicamente doce, então quantas mais horas fica o caju em água, esse sabor doce perde-se e fica muito neutralizado o que é o sabor do caju. Se repararem, este caju tem assim uma pontinha, parece que vai começar a crescer. Isto faz parte do processo da ativação. Isto é algo que vemos no curso de queijos, como podes consultar também aqui nesta plataforma. Um dos procedimentos para fazer queijo é o processo de ativação, ou seja, a partir do momento em que eu coloco frutos secos ou sementes em água, começa o processo de vida desse alimento. Então, o que é que acontece? Esse alimento começa a germinar, começa a querer brotar e de aí nós conseguirmos observar esta pontinha de caju que parece que quer explodir, quer brotar para se converter num brote e depois num germinado, e a partir de um germinado até numa plantinha. Portanto, vamos utilizar caju, super importante, demolhar em água, é importantíssimo que seja água mineral, ou pelo menos água sem cloro, porque se utilizarmos água da torneira, o que pode acontecer é que isto pode influenciar no processo de fermentação. Portanto, super importante, água mineral. Por outro lado, após as 4 ou 8 horas, se forem 8 horas, melhor, se forem 12, melhor, e se forem 24, ainda melhor, lavamos e coamos. Portanto, vamos utilizar caju, vamos utilizar limão, sumo de limão. O sumo de limão funciona como um conservante natural. Além disso, vai ajudar que o processo de fermentação, esse iogurte tem esse sabor ácido mais característico. Vamos utilizar sal rosa do Himalaia, porque é riquíssimo em minerais. Já sabem que todos os sais, já falamos disto várias vezes, todos eles têm muito cloruro de sódio, e o que nos importa então, no momento de escolher um ou outro tipo de sal, é a quantidade de minerais que tem. Portanto, sal rosa, sim, é um must. Depois, vamos utilizar como probiótico, vamos utilizar cápsulas de probiótico. Como é que nós vamos utilizar o probiótico? Simplesmente o pó que está dentro da cápsula. Também poderíamos utilizar Rejuvelac para fazer este iogurte. Depois, na próxima receita, vamos utilizar Rejuvelac em vez de utilizar probióticos, para que o Rejuvelac que aprendemos nas receitas anteriores, vocês saibam como utilizar também para fazer iogurtes. Por outro lado, tenho aqui geleia de Acer, poderiam também utilizar geleia de agave, geleia de arroz ou simplesmente nada, porque realmente o caju já tem um sabor doce e se por algum motivo, por uma questão de saúde, não podem utilizar qualquer tipo de adoçante, nesse caso recomendo-vos que utilizem stevia. Compram a stevia em planta, fazem uma infusão com essas plantas. A stevia já sabem que é extremamente doce, parece que sabe a adoçante, então depois utilizam essa água da stevia, ou seja, essa infusão, para adoçar qualquer uma das vossas receitas. Isto nomeadamente para aquelas pessoas que são diabéticas ou que têm resistência à insulina e, portanto, têm que manter muito bem controlados os seus picos de açúcar no sangue. Por outro lado, vou utilizar raspa de limão, ia dizer raspadura, não existe, porque isto é uma mistura de portunhol, metade português, metade espanhol, é ralhadura. Então, raspa de limão. E, por outro lado, podemos utilizar também leite de coco. Neste caso, super importante que seja leite de coco em lata, leite de coco apto para cozinhar, porque unicamente tem polpa de coco, água e sal, que seja de ótima qualidade.
Por outro lado, se não tivermos coco em lata, é uma das opções mais fáceis de encontrar, o que poderíamos utilizar seria um coco fresco jovem, ou, no seu defeito, um coco seco. Mas o coco seco não resulta tão bem porque tem demasiada fibra. Então, neste caso, o ideal será utilizar ou leite de coco com a sua água para fazer este iogurte, ou então simplesmente podemos utilizar o coco jovem. Sim? Então, simplesmente vamos triturar. Vamos colocar então aqui o caju. Vamos colocar a pitadinha de sal. Agora vamos abrir a lata de coco. Se repararem, quando vocês comprarem leite de coco em lata, super importante vocês guardarem no frigorífico ao contrário. Porquê? Porque o leite de coco em lata está formado por gordura e água. Então, se colocarem ao contrário, como o coco é uma gordura, vai solidificar no frigorífico. Então, a parte da gordura vai vir para a parte de baixo, ou seja, o que seria o topo da lata para quando abrirem, e a água fica na parte superior. Portanto, quando derem a volta e abrirem, o que vocês vão encontrar é uma polpa bastante grossa, bastante solidificada. E é isto que nós vamos utilizar. Portanto, como podem comprovar, o que eu tenho aqui eu tenho aqui toda a polpa. Temos a polpa, temos aqui isto que é a parte da gordura, então vamos utilizar tudo. Só para vos mostrar, vou-vos contar agora um truque através do qual podemos fazer iogurte simplesmente de coco. Isto vou-vos contar na próxima receita, como é que podemos fazer iogurte unicamente, exclusivamente de coco. Então, podem comprovar que temos aqui no fundo da lata restaria só a água, que vamos aproveitá-la para triturar o nosso iogurte. Então, aqui teríamos só o que é a água, então vamos aproveitar. Neste caso, era só para vos explicar o tema da gordura, porque em algumas receitas vamos utilizar só o que é a polpa. Agora, o que é que nós vamos utilizar? Vamos utilizar também geleia de Acer, neste caso em concreto, sumo de limão e raspa de limão. Super importante raspar super fininho, porque a parte branca dá um sabor extremamente amargo e nós não queremos isso, queremos aromatizar. Poderíamos também utilizar essência de baunilha, se quiséssemos um iogurte depois com um toque a baunilha, e fica super, super delicioso. Portanto, vamos misturar tudo, excepto as cápsulas de probiótico, porque as cápsulas de probiótico, como são bactérias vivas, elas não gostam de calor. Então, por muito que este alimento não esteja submetido ao calor, simplesmente pelo facto de ser triturado, a máquina, no fundo, acaba por aquecer. Qualquer liquidificador, qualquer máquina pode desprender um pouco de calor. Se for 1, 2, 3, apenas uns segundos, não há problema nenhum. Mas neste caso, queremos vigiar que as nossas bactérias não sofram qualquer tipo de alteração. Então, vamos triturar até obter uma pasta. Caso fosse necessário mais água para ajudar a triturar, ótimo. Caso não seja necessário, simplesmente
Ok, então tenho aqui já uma pasta super, super deliciosa, super, super cremosa. Ok, então agora vamos colocar isto num recipiente e vamos colocar as cápsulas de probiótico. Então, vamos colocar aqui o nosso iogurte numa tigelinha. Todas as quantidades vocês têm nos vossos apontamentos. Portanto, colocamos aqui o nosso iogurte. Realmente isto já se podia comer assim à colherada, porque é simplesmente fantástico, maravilhoso. Qual é a única diferença de não o consumir já assim? Que não está fermentado, não tem bactérias boas. E é agora esse processo que nos faltaria para tornar este iogurte, de facto, um iogurte super, super, super cremoso e probiótico. Pró e pré-biótico. Então vamos raspar com esta língua de gato, sim, porque em Espanha isto é uma língua de gato que rapa tudo, lambe tudo. Então, temos aqui o nosso iogurte delicioso. O que é que nós vamos fazer agora? Então, como falámos das cápsulas de probiótico, que são bactérias vivas, temos duas opções. Juntamente com o sumo de limão e juntamente com a água e a polpa de coco, poderíamos colocar um shotzinho de Rejuvelac, que já aprendemos a fazer. Se não quisermos utilizar Rejuvelac, podemos utilizar então cápsulas de probiótico. Simplesmente abrimos e, evidentemente, não queremos plástico, só vamos utilizar o que é o pozinho do probiótico. Neste caso, vamos deixar agora, depois de mexer, vamos deixar durante 12 horas. Eu estou a utilizar 4 cápsulas de probiótico porque estas cápsulas são muito pequeninas, equivale a 2 das maiores, mas depois vocês têm tudo apontadinho nas vossas receitas. Então agora mexemos muito bem para que se integre bem. Sempre é conveniente as cápsulas colocar no fim, nunca a triturar, que é para que as bactérias, que são super delicadas, não sofram qualquer alteração, mas realmente nós aqui já teríamos um iogurte incrível. Super cremoso, delicioso. Então agora, depois de termos aqui as nossas cápsulas, este iogurte vai ficar a fermentar. Por quanto tempo, Catarina? 12 horas no mínimo, mas se ficar 24, muito melhor, ok? Então, ótimo, para a fermentação nós vamos utilizar uma fraldinha, podemos utilizar qualquer outro tipo de pano e vamos deixar a temperatura ambiente em algum local da nossa cozinha, onde não existam bichinhos, nem nada disso, deixamos mínimo durante 12 horas. Após as 12 horas, então vamos dar continuidade ao nosso iogurte. Por um lado vamos experimentar, por outro lado podemos acompanhar com uma geleia viva, podemos acompanhar com qualquer tipo de fruta, granola, etc. Simplesmente podemos, inclusive, guardar assim e no momento de utilizar as nossas receitas, vamos então degustar com os nossos melhores ingredientes. Mas aqui teríamos a base do que é um iogurte e a partir daqui, após as 12 horas de fermentação, podemos então já combinar com geleias vivas, com fruta, com granola, se não está doce porque optaram por não colocar qualquer tipo de adoçante, podemos utilizar como uma salsa, como um molho para uma salada, para um prato, fazer umas cenourinhas assadas e depois utilizar um molho destes, ficaria super, super fantástico. Portanto, voltamos em 12 horas para ver-nos aqui mesmo e dar passo à degustação. Bem-vindos! Estou super, super contente porque o queijo fermentou. Não sei se vocês são amantes da fermentação, se já fizeram pão de longa fermentação em casa, pão sem glúten, queijos, leites, iogurtes, mas este queijo está incrível. Após 12 horas de fermentação, vamos ver como está então o nosso iogurte de caju. Se repararem, eu adorava imenso que depois o nosso câmara foque
porque nós podemos observar como tem bolhinhas e, nomeadamente, como em cima ele inchou, digamos, está bastante cremoso. Como é que nós comprovamos que é um queijo 100% fermentado e é um queijo vivo, com bactérias vivas? Porque, agora quando eu romper isto com a colher, reparem como por dentro parece uma massa-mãe, parece um fermento. Reparem só. Olhem o barulho. Olhem a textura por dentro. A que é que vos faz lembrar isto? Isto faz-vos lembrar a uma massa-mãe. Isto é um fermento literalmente vivo. Catarina, oh my God, isto está incrível. Lembram-se que o de caju apenas tinha uma pitadinha de geleia de Acer. Eu não consumo quase nada de açúcar, portanto, eu emprataria assim. Agora, simplesmente mexo, ok? E ele volta à sua textura normal. Agora, este seria o momento de vocês retificar, ou seja, adicionam a vossa geleia favorita, seja de frutas, seja um adoçante natural, seja uma pasta de caramelo, o que vocês quiserem para poder adoçar o vosso verdadeiro queijo, o vosso verdadeiro iogurte. Portanto, isto é uma autêntica passada. Eu estou super feliz porque isto é alquimia dentro da nossa cozinha. Fico mesmo muito contente porque isto é, olhem só, parece um iogurte grego. Parece um iogurte super cremoso, é fantástico. O que é que mais podemos pedir? Probiótico, prebiótico, ótimo para a nossa flora intestinal. Portanto, este então seria o momento de experimentar, retificar de adoçante. Tem esse ponto ácido lático incrível. Então, neste caso em concreto, o que é que eu vos recomendo? Podem pegar numas framboesas, simplesmente esmagam para fazer tipo uma geleia não, assim uma fruta esmagadinha. E agora colocamos então aqui num recipiente, vamos colocar, como vos digo, se preferirem adoçar, eu gosto com este ponto ácido como se fosse kéfir. Mas aqui o ideal é, depois vocês adicionam o vosso adoçante favorito. Vamos acabar antes com uma colher grande. Ótimo. Mais uma colherzinha. E então, agora, uma vez que temos o nosso iogurte vivo, podemos colocar então por aqui assim uma marmelada assim de framboesas na hora para degustar. E colocamos então assim aqui uns mirtilos. Então temos aqui um iogurte super vivo, probiótico. Podemos colocar também uma granola, fica totalmente à vossa escolha. Portanto, amigos e amigas, temos aqui um super delicioso iogurte vivo, probiótico e 100% natural.